Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando aqui mais um conteúdo dos nossos regimes de estudos não presenciais. E o conteúdo de hoje é função afim. Então, sem mais delongas, vamos a ele. Então, na definição, nós temos que chamamos de função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente a gente pode chamar de função do primeiro grau, ou função afim, a toda função reais e reais. Essa questão das funções reais e reais aqui é importante para a existência da função, mas para o estudo em si da função polinomial do primeiro grau, como todas são exatamente desse jeito, não vai ser muito importante para o nosso estudo aqui agora, tá? Não tirando a importância dessa definição, mas enfim, todas vão ser sempre de reais em reais, em que f de x é igual a x mais b. Então, essa questão de que temos que f de x é igual a ax mais b é o que a gente chama de definição, a parte geral de uma função do primeiro grau, onde a e b onde A e B são números reais e esse A tem que ser diferente de zero. Então, aqui uns exemplos aqui de caras de função do primeiro grau, ou função afim. f de x igual a menos 3x mais 2. Então, neste primeiro exemplo, eu posso falar que o A vale menos 3, porque é o número que está acompanhando o x. Observação, tá, galera? Nunca vamos falar que o A é igual a menos 3x, tá? Eu não coloco esse x aqui. Eu falo só que o A é igual a menos 3. Então, nós temos que ali o A é igual a menos 3 e que o B é igual a 2. Nesse segundo aqui, vou só dar uma reescrita nessa fórmula. Olha, eu posso falar que é 5 sobre 2 mais x sobre 2. Ou então eu posso falar que é x sobre 2 mais 5 sobre 2. E ainda eu posso dizer que é 1 meio de x mais 5 sobre 2. Que aí fica mais claro que quem é o A? O A é quem está acompanhando o x, é o 1 meio. E quem que é o B? O B é o 5 sobre 2. E por último aqui, repare que é diferente. Eu não estou falando f de x, eu estou falando y. Então nós podemos colocar uma observação que f de x e y são exatamente a mesma coisa. Então, quando eu falo f de x e quando eu falo y, eu estou querendo dizer a mesma coisa. Então, neste caso, o meu a vale menos 4 e o b vale 1. Ok? Só uma observação que eu pulei aqui na explicação, mas é meio óbvio. Por que, que é função do primeiro grau? Porque o meu x aqui, ele está elevado a 1. Ok? Se eu escrevo uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais 5, isso aqui não é uma função do primeiro grau, tá certo? É uma função do segundo grau, não é uma função do primeiro. Então, para ser função do primeiro grau, o expoente do x tem que ser 1. Ok, galera? Então, aqui inicialmente é só para a gente conseguir separar quem é o A e quem é o B. O A é o cara que acompanha o x e o B é o cara que está sozinho. Vamos então a tipos de exercícios que já podem aparecer nesse primeiro comecinho aqui de função do primeiro grau. Então, olha, o primeiro exemplo que a gente vai dar é esse aqui, olha. Dada a função f de x igual a menos x mais 6, determine f de 2. Então, olha só, vamos entender aqui como que funciona esse tipo de leitura e de interpretação do exercício. Ele me trouxe uma lei da função, f de x igual a menos x mais 6. E me pede para calcular qual é o valor de f de 2. Então, eu não sei quanto que vale f de 2. Olhando essa primeira linha que eu escrevi e a segunda linha que eu escrevi, nós podemos perceber que esse 2, ele entra aqui, olha, no lugar do x, correto? Então, se eu quero calcular o meu f de 2, basta que eu faça na lei de formação dessa função a substituição do x por 2 também. Então, eu vou substituir o x ali por 2. Então, vai ficar menos 2 mais 6. Como aqui o sinal é positivo, faço esse jogo de sinal, menos com mais, menos. Menos 2 mais 6, f de 2 é igual a 4. Ok? Observação, eu coloquei aqui a substituição entre parênteses, é sempre bom.
tá certo? Você substituir entre parênteses. Agora vamos ao segundo exercício. Segundo exemplo aqui. Temos que, olha, dada a função f de x igual a 4x mais 7. Para qual valor de x temos que f de x igual a menos 5? Então, olha, esse é um pouquinho inverso da outra. Então, olha, eu tenho f de x igual a 4x mais 7. E eu pergunto, qual é o valor de x que faça com que o meu f de x seja igual a menos 5? É isso que eu quero saber. Bom, só que quem que é seu f de x? É 4x mais 7. Então, no local do seu f de x aqui, olha, eu posso substituir por 4x mais 7. Então, vai ficar 4x, a continha que eu tenho que fazer é 4x mais 7 igual a menos 5. Resolvendo aqui, mais 7 passa para o outro lado como menos 7. Vai ficar 4x é igual a menos 5 menos 7. 4x é igual a menos 12. Passo 4 dividindo. Terminar aqui no outro cantinho, olha. Vai ficar x igual a menos 12 sobre 4. X igual a menos 3. Então, qual o valor de x que faz com que minha f de x seja igual a menos 5? X igual a menos 3. Dá até para conferir, olha só. O que eu posso fazer para conferir? Fazendo a minha prova real aqui, olha. Então, deu x igual a menos 3. Eu posso pegar na minha lei de formação e substituir o x por menos 3. Então, olha. Lembrando, entre parênteses. Então, eu posso falar que a f de menos 3, ou seja, para quando o meu x é igual a menos 3, é igual a 4 vezes menos 3 mais 7. Então, minha f de menos 3 é igual a 4 vezes menos 3 é menos 12. Menos 12 mais 7, a minha f de menos 3, errei aqui, vou apagar e fazer de novo. Minha f de menos 3 é igual a menos 5. Então, realmente, quando o meu x é igual a menos 3, a minha f de x é igual a menos 5. Ok? Então, a resposta certa aqui é realmente x igual a menos 3. Agora, nós vamos definir os nomes dos nossos coeficientes da função afim. Olha. O primeiro coeficiente aqui, que é o que acompanha o x, esse coeficiente a, ele é chamado de coeficiente angular da função afim. Também pode ser chamado de coeficiente de inclinação ou coeficiente de declividade, tá certo? Mas o mais conhecido é o coeficiente angular. E por que ele recebe o nome de coeficiente angular? Eu escrevi ali no primeiro slide que nós lemos nessa aula que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta e ela é feita no nosso plano cartesiano, tá certo? Então, por exemplo, o gráfico de uma função é essa retinha aqui. E por que o A é chamado de coeficiente angular? Porque o A é o que define o tamanho deste ângulo aqui, olha, o ângulo no sentido anti-horário entre o eixo X e a reta do gráfico, tá certo? Então, esse ângulo alfa aqui, ele é definido de acordo com o A. E ele é definido da seguinte forma: a tangente daquele ângulo alfa é igual ao A. Então, por exemplo, se essa retinha aqui faz um ângulo de 30 graus com o eixo X, eu sei que a tangente de 30 graus, ou deveria saber, é raiz de 3 sobre 3. Então, com certeza, na hora que eu for escrever a lei dessa função aqui, ia ser um f de x igual a raiz de 3 sobre 3x mais um b, que eu ainda não sei qual que é, ok? Então, o a é sempre a tangente deste ângulo aqui. Professor, eu estou no 9º ano, eu não faço a mínima ideia ainda do que é tangente. Não tem problema. Tá? Eu vou explicar depois como é que calcula essa tangente durante a aula aqui. Então, para nivelar todo mundo. Pessoal do primeiro ano já deve ter visto tangente no ano passado, tá certo? Ah, professor, não lembro. Também não tem problema. Só estou mostrando que é a tangente, tá certo? E por isso que recebe esse nome de coeficiente angular. Então, de acordo com que eu altero o A, eu altero a inclinação da minha reta. Então, ou ela fica mais inclinada ou ela fica menos inclinada, dependendo do valor do A. Ok?
Então, olha, por exemplo, eu faço o mesmo B e não altero o valor do A. Minto. Eu uso o mesmo B e altero o valor do A. O que, que vai acontecer? Eu vou ter uma reta ou mais inclinada ou uma reta menos inclinada. Ok? Então, o A, ele define justamente o tamanho do ângulo entre a reta do gráfico e o eixo X. Já o coeficiente B, olha, ele é chamado de coeficiente linear da função. Por que coeficiente linear? Ele não vai alterar a inclinação da reta. A inclinação vai ser a mesma. Ele vai simplesmente deslocar a minha reta na vertical, ou para cima ou para baixo. Então, olha, fazendo aqui novamente um gráfico de uma função qualquer. Então, tenho aqui o meu eixo de coordenadas e eu faço aqui este gráfico. Então, pode reparar que aqui eu tenho um ângulo alfa. Se eu simplesmente pegar essa reta e deslocar ela para cima, ou seja, fazer uma reta paralela a ela, sem alterar a inclinação, este ângulo alfa aqui vai ser o mesmo, tanto para uma quanto para outra. Só que eu somente desloquei a minha reta para cima. Então, o coeficiente B, o coeficiente linear, ele serve para isso, para fazer o deslocamento da reta para cima ou para baixo. Já vê que tem um jeito simplesinho de observar qual é a influência do B, tá certo? Mas, enfim, ele altera a reta para cima ou para baixo. E, bom, eu estou falando tanto de gráfico de função, né? Vamos, enfim, ver como que constrói o gráfico de uma função. Eu tenho aqui uma função f de x igual a menos 2x mais 1 e quero construir o gráfico de uma função no plano cartesiano. Para quem não lembra como é que funciona o plano cartesiano, né? O eixo horizontal é o eixo x, tá? Vou fazer um x mais bonitinho aqui. E o eixo vertical é o eixo y. O eixo x também é chamado de eixo das abscissas. Esqueci um S aqui, abscissas. Deixa eu apagar aqui e escrever bonitinho de novo, porque vocês merecem uma escrita bonita. Então, o eixo x é o eixo das abscissas, certo? E o eixo y é o eixo que a gente chama de eixo das ordenadas, ok? E lembrem que eu falei que o y e f de x é exatamente a mesma coisa? Então eu posso falar que além de ser o eixo y, eu posso falar também que é o eixo do f de x, ok? Por que é importante a gente lidar que isso aqui é o eixo do f de x? Primeiro, que nem sempre vai ser o x, tá? Pode usar qualquer letra, posso usar um y, um t, um u, um w, e aqui vai ser a minha f dessa função, desse valor, ok? O eixo, ele tem a sua origem aqui no 0, 0. Esse ponto aqui vale 0 tanto no eixo y quanto no eixo x. Para a direita, o eixo x, ele é positivo. Então aqui a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E para a esquerda ele é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Menos 6, menos 7, infinito. O y ele é positivo para cima. 1, 2, 3, 4, 5 e negativo para baixo. Então aqui a gente começa aqui no menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Ok? Então positivo para cima, negativo para baixo. Positivo para direita, negativo para esquerda. Vou apagar os valores ali para ficar menos embolado, tá certo? Para a gente conseguir construir o nosso gráfico de uma forma legal. Como que a gente faz para construir o gráfico? Eu vou construir uma tabelinha aqui com 3 colunas. A primeira coluna vai ser o valor do x. Na segunda coluna, eu vou calcular a minha f de x. E, por fim, eu vou obter o seu valor. Eu vou obter o valor da minha f de x ou do meu y. Tanto faz o que eu disser, né? F de x ou y. Então, eu vou criar aqui a minha tabelinha. Bom, quando nós estudamos geometria, lá no 6º ano, a gente definiu que uma reta ela é definida por 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, eu consigo definir apenas uma reta que passa por esses 2 pontos. E como o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, eu preciso apenas encontrar 2 valores para que nós possamos construí-los. Eu preciso encontrar 2 locais no plano cartesiano.
Então, por exemplo, se eu encontro este ponto e este ponto, eu só consigo fazer uma reta que passe pelos dois, ok? Então, a gente precisa encontrar dois pontos. Por isso que eu fiz aqui só duas linhas. Qual o valor que eu vou colocar em x? Os valores que eu quiser. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no x o valor 3 e o valor menos 3. Ok? Valores aleatórios, né? Vou até pegar outro valor sem ser menos 3. Falar, ah, tem que ser um positivo ou negativo? Não, qualquer valor. Vou colocar aqui o menos 2. Ok? E substituo aqui na minha continha. Olha. Como eu coloquei o x valendo 3, eu vou substituir o x por 3. Então vai ficar menos 2 vezes, no lugar do x, eu vou substituir o 3. Mais 1. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Então quer dizer que quando o meu x vale 3, o meu y vale 5. Como que eu faço para marcar este ponto aqui no meu plano cartesiano? Essa função, pelos aqueles cálculos ali, a gente gera do que a gente chama de par ordenado. O que é um par ordenado? São as coordenadas x, y de um ponto. E por que chama par ordenado? Par tem a ver com duas ordenadas. Ordenado porque eles têm uma ordem. Primeiro, a gente sempre vai retratar o valor do eixo horizontal. Depois, a gente sempre vai retratar o valor do eixo vertical. Então, neste caso aqui, quanto que deu meu x? Deu 3. Quanto que deu meu y? Menos 5. Se eu quero representar este ponto aqui no plano cartesiano, desculpa, se eu quero representar este par ordenado no meu plano cartesiano, basta que eu localize, olha, no eixo x o 3, no meu eixo y o menos 5. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para marcar o ponto, basta eu fazer o cruzamento das duas coordenadas. 3 com menos 5. E gero esse pontinho aqui. Então, esse pontinho aqui, vou até chamar ele de ponto A, é o primeiro ponto aqui da minha função. Agora, o segundo ponto, eu escolhi o valor menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 mais 1. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4 mais 1 é 5. Então, quando eu escolho o valor menos 2, eu vou localizá-lo fazendo a coordenada com o y valendo 5. Então, ali eu gero este pontinho aqui em cima. Vou chamar esse pontinho ali em cima de B. Se eu quero construir o gráfico dessa função, basta que eu faça uma reta que passe por A e B. Então, vou tentar fazer uma reta que passe certinho aqui. Beleza. Então, essa reta aqui representa o gráfico dessa minha função, menos 2x mais 1. Professor, e se eu escolhesse outro valor sem ser o menos 2? Vamos lá. Vamos escolher aqui, por exemplo, então, o 2. Pode ser? Então, olha, escolhendo o 2, ficaria menos 2 vezes 2 mais 1. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 4 mais 1 é menos 3. Vamos marcar esse agora ali. Então, olha, o 2 no x e o 3 negativo no y. Se eu fizer as coordenadas dele, observem. O pontinho que eu acabei de fazer vai dar exatamente em cima dessa reta. Então, não importa quais que você pegar, a reta vai ser sempre a mesma. Agora que a gente já viu o primeiro, a gente pode fazer o segundo gráfico. Agora 2x mais 1. A diferença para aquele lá é simplesmente, aquele lá era menos 2x mais 1. Esse é 2x mais 1. Então vamos lá, de novo. Nós faremos a tabelinha. X, 2x mais 1. E a minha f de x, que é a mesma coisa que y. Vamos lá. Montando ela aqui. Eu vou até fazer com 3 linhas para mostrar que realmente o terceiro valor vai dar em cima da reta. Então, olha, escolhendo outros valores, vou colocar aqui, por exemplo, 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1.
2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, quando o meu x vale 1, o meu y vai valer 3. Marquei. Agora, quando vale menos 2, então vai ficar 2 vezes menos 2 mais 1. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, quando o x for menos 2, o meu y vai ser menos 3. Então, esse outro pontinho. Vamos ao gráfico. Tenho 2 pontos, posso definir uma reta. Ok? Então, fazendo aqui nossa retinha. Um pouquinho fora. Então, temos aí nossa reta. Então, essa reta representa essa função. Ah, novamente, se eu escolher outro valor, por exemplo, se eu escolher o menos 3, vai ficar 2 vezes menos 3 mais 1. 2 vezes menos 3 é menos 6 mais 1, menos 5. Então, olha, marcando aqui, olha, o x valendo menos 3 e o meu y valendo menos 5. Novamente, olha, deu exatamente em cima da reta. Então, por exemplo, se eu pegasse só esses dois últimos itens da lista, eu conseguiria fazer exatamente a mesma reta. Só um ponto importante na hora que vocês forem desenhar um gráfico, é sempre bom fazer o gráfico assim, pelo menos cortando os dois eixos, tá, gente? Não vamos fazer miserinha de reta, não, pelo amor de Deus. Fazer uma retinha, vou fazer um gráfico aqui, deu essa retinha. Não, faz uma reta que passe pelos dois eixos, entendeu? Para ficar um gráfico mais bonito, mais completo, tá certo? Agora repare o seguinte, eu falei com vocês que a diferença de um gráfico para o outro era apenas o sinal de menos, né? Olha, se a gente olhar a lei de uma função e a lei da outra, o que diferencia as duas é esse sinalzinho de menos. E repare o seguinte, quanto que vale o a na primeira função? O a vale menos 2. Quanto que vale o a na segunda função? O a vale 2. Podemos reparar que na função em que o a é negativo, a reta que representa o gráfico, que é essa retinha aqui, verde, ela é uma reta decrescente. Da esquerda para a direita, ela está descendo. Então, a gente pode definir o quê? Que quando A é menor do que zero, com certeza, o gráfico da minha função vai ser algo decrescente. Ok? Professor, você deu um exemplo e já está falando que com certeza? Sim, não é o método correto de se provar algo na matemática. Mas aqui, para ficar mais rápido, eu estou indo com exemplos mesmo. Certo? E repare que no nosso segundo gráfico, que é essa retinha azul, o gráfico está subindo da esquerda para a direita. Então, podemos dizer que quando A é maior do que zero, quando A é positivo, com certeza o gráfico da minha função afim vai ser uma reta crescente, tá certo? Então, se você ver uma reta decrescente, com certeza o A é negativo. Você vê uma reta crescente, com certeza o A é positivo. Gente, isso aqui é super importante, tá bom? Aí saber essa definição. A negativo, decrescente. A positivo, crescente. Beleza? Então agora vamos iniciar aqui como que a gente faz para calcular o coeficiente angular dentro do gráfico. Agora o processo é o contrário. Olha. Eu tenho o gráfico e eu quero o coeficiente angular, tá certo? Então, olha, só revisando o que a gente acabou de definir lá atrás, que coeficiente angular A é definido como a tangente do ângulo formado pela reta e pelo eixo X, tomando o sentido anti-horário. Esse ângulo é chamado de um ângulo de inclinação. Então, esse ângulo aqui, alfa, é o que a gente chama de ângulo de inclinação. E a tangente de alfa é igual ao coeficiente angular. Para calcular esse coeficiente angular,
Esqueci de contar até 5. 4, 3, 2, 1. Para calcular esse coeficiente angular, o exercício tem que trazer ao nosso conhecimento pelo menos 2 pontos que pertençam ao gráfico da função. Então aqui eu tenho uma reta, que é a reta da função que eu quero achar qual é a sua lei de formação, qual é lá o f de x igual a x mais b, qual é o valor desse a e desse b. Primeiramente, a gente está se importando só com o a, o coeficiente angular. E trouxe para mim esses 2 pontos. Olha, dados 2 pontos A e B, onde as coordenadas do ponto A é xa e ya, e as coordenadas do ponto B é xb e yb. Então, vamos supor que esse A está localizado por aqui assim. Então, aqui eu tenho o valor do xa, e no eixo y eu tenho o valor do ya. E mais aqui acima eu tenho localizado o ponto B. Aqui embaixo eu tenho a coordenada xb, e no eixo y eu tenho a coordenada yb. Temos que essa reta faz um ângulo, que eu vou chamar aqui de ângulo alfa, com o eixo x. Podemos separar o seguinte: se eu traçar uma reta paralela ao eixo x passando por A, ou seja, se eu fizer uma retinha aqui assim, onde essa reta é paralela ao eixo x, este ângulo formado por essa reta e o gráfico, ele também vai medir alfa. Por quê? Como essas duas retas, o eixo x e essa reta verde, são paralelas, e o gráfico é como se fosse uma transversal, esses 2 ângulos são correspondentes. Matéria lá do 8º ano. Aí eu posso imaginar aqui um triângulo ABC, onde o C é esse pontinho que eu acabei de destacar aqui. E esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, tá certo? Para a galera que está no primeiro ano, viu lá no 9º ano que a tangente de um ângulo no triângulo retângulo, a tangente do ângulo alfa vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pelo cateto adjacente ao ângulo alfa. Bom, quem que é o cateto oposto ao alfa? Os catetos são AC e BC. Cateto oposto é aquele que está de frente para o ângulo alfa. Então, quem que é? É o lado BC. E quem que é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É o cateto AC, correto? Bom, quanto que mede esse lado BC? Repare que esse lado BC é a mesma distância entre o YB e o YA. Então eu posso falar que BC é a mesma coisa que YB menos o YA, que é a distância entre eles. E o AC é do mesmo tamanho que a distância entre XB e XA. Então AC eu posso falar que é XB menos XA. Só que a tangente desse ângulo alfa, eu falei para vocês no slide anterior, que é a mesma coisa que o coeficiente angular. Então, pegando esse comecinho aqui dessa sentença e esse último item aqui, eu posso definir o que está destacado aqui, olha, que o coeficiente angular de uma função afim, ele é yb menos ya dividido por xb menos xa. Bom, mais para frente eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês como que a gente faz essa continha. Por fim, o coeficiente linear, bem mais simples que o coeficiente angular, que você tendo o valor já do seu coeficiente angular, você já tendo o valor do A, basta você conhecer um ponto que pertence ao seu gráfico e trocar no valor, o y no valor do f de x e o x no valor do x. Ok? Vamos dar um exemplo numérico para ficar um pouco mais fácil. Olha só. Exemplo. Vamos definir a lei da função afim. Vou escrever o formato dela, f de x igual a x mais b, que passa pelos pontos -2,
esqueço. E menos 4. E também pelo ponto 5 e 17. Ok? Então eu quero saber qual é a função que passa por esses dois pontos. Bom, primeiramente, o que eu faço? Eu chamo um ponto deles de A e o outro ponto deles de B, ou de estrelinha e luazinha, depende do seu gosto. Esse primeiro valor vai ser o XA, esse segundo valor vai ser o YA. Esse primeiro valor aqui do ponto B vai ser o XB, e esse segundo valor vai ser o YB. Então, se eu quero calcular o coeficiente angular dessa reta, basta que a gente use aquela fórmula vista no slide anterior. Então, se eu quero calcular o Azinho da minha função aqui, esse A minúsculo, basta que eu faça YB menos YA dividido por XB menos XA. Então, vamos lá, olha. YB é o 17, menos YA é o menos 4, sobre XB é o 5, menos XA é o menos 2. Então, galera, muito cuidado com o sinal, tá certo? Então, assim, olha, o XA é negativo, coloco parênteses aqui para não ter problema do menos com menos aqui. Então, olha, menos com menos mais, 17 mais 4, 21. Menos com menos mais, 5 mais 2, 7. 21 dividido por 7 é 3. Então, o coeficiente angular dessa reta é 3. Ok? Bom, vou deixar ele guardadinho aqui. Vamos calcular agora o coeficiente linear. No coeficiente linear, olha, que é esse finalzinho aqui dessa conta que eu acabei de mostrar, basta que eu faça que B é igual a um Y menos AX. Eu coloquei aqui YA e XA porque eu defini um ponto A, mas eu posso usar qualquer um dos dois pontos. Igual nesse exemplo, olha, o A traz valores negativos, um pouco mais chato de mexer. Então eu vou usar o meu ponto B. No lugar do Y aqui, eu vou colocar o Y do meu B, 17, menos. Quanto que vale o A? O A vale 3 vezes. E o x do ponto que eu escolhi, do ponto B, vale 5. Bom, 3 vezes 5, 15. 17 menos 15, 2. Então, o B é igual a 2. Por fim, a minha função, então, vai ser f de x igual a 3x mais 2. Beleza, gente? Então, essa introduçãozinha aqui, tá faltando muita coisa ainda de função afim, tá certo? Mas a gente deixa por aqui. Já estou mandando um formulário com os exercícios dessa semana. E semana que vem tem mais, tá certo? Um forte abraço e vamos ficar em casa estudando.